Nos tempos em que ainda era comum encontrar nas ruas de Sertanópolis pés de melancias e pés de abóboras, com frutos abundantes e enormes, quando os transeuntes aventureiros, nas noites escuras, esbarravam as cabeças em roliços cachos de bananas que se debruçavam com o peso sobre as ruas, cheias de buracos e tocos de árvores, em que as corujas, os morcegos, juntamente com milhares de vagalumes, eram donos absolutos das trevas. No pacato vilarejo, sabia-se em detalhes a história de vida de cada morador. Os fatos aconteciam como determinava a era do pioneirismo. Assassinatos raramente eram noticiados. Traições amorosas, bem, é bom que se diga que tudo era muito velado. Quando o caso vinha à luz da verdade, boa coisa não acontecia. Os poucos moradores do vilarejo viviam em plena harmonia. Não ostentavam nenhum luxo. Tudo era muito simples. Havia um perfeito relacionamento entre todos. Nos momentos difíceis, o que não faltava era o apoio coletivo. Era uma comunidade unida, batalhadora, aventureira. Havia até então muito respeito entre os casais. Eram famílias de origem europeia, na maioria italianos, portugueses e espanhóis. Com o passar do tempo, uma das esposas, dona de uma beleza rara, que se destacava entre as demais mulheres, até então bem relacionada com toda a comunidade. Uma esposa dedicada ao marido e filhos. Mas, de um momento para o outro, começou a praticar certas atitudes diferentes. A se arrumar com esmero, vestir-se melhor, usar perfumes. Deixou de ser uma mulher comum, diferenciando-se das amigas que viviam enclausuradas em seus casebres, escravas dos afazeres domésticos cotidianos. A loira, como passou a ser chamada por todos, tornou-se alvo de comentários maldosos, principalmente por sair de casa nas primeiras horas da noite, sozinha, sempre bem arrumada, perfumada. O burburinho de fofocas começou a fervilhar na boca dos moradores, principalmente das mulheres. Lá vai a loira, sabe-se lá fazer o quê? Quase todas as noites, nos mesmos horários, as cenas se repetiam e por onde ela passava, ficava um rastro de perfume e de indagações. O marido, a princípio, confiava plenamente na esposa. Tinha por ela muito carinho e admiração. Até se sentia orgulhoso diante de sua beleza. Não demonstrava nenhuma cena de ciúmes. Confiava
plenamente nos argumentos usados por ela. Antes de sair de casa, enquanto se arrumava, ela sempre dizia que ia na casa de uma amiga ou que ia até a capelinha rezar. Antes de sair de casa, sempre dava um abraço e um beijo no marido, dizendo que logo voltaria. A boca do povo cada vez mais comentava sobre as mudanças radicais da loira. Os amigos mais próximos do marido já começavam a dar-lhe conselhos sobre o que de mal poderia estar acontecendo com o casal. De início, chegou a ser intolerante com os amigos, na defesa da esposa, alegando que sabia onde ela ia todas as noites. Mas, ao vê-la cada vez mais se aprimorando nos trajes que usava, procurando perfumes mais caros para comprar, já começou a desconfiar. Será que ela está me traindo? Com quem será que ela está saindo? Essas perguntas e outras ainda mais indesejáveis começaram a martelar dia e noite em sua cabeça. Controlando os impulsos, tentou dominar os ciúmes e passou a observar melhor as atitudes da esposa. O marido martirizava-se diante de tremendas dúvidas. Enquanto isso, a esposa seguia religiosamente a sua missão rotineira noturna. O pobre homem, já tomado pela ira causada pelo ciúme, contido no âmago de sua alma, já dando sinais de uma revolta doentia, ele não resistiu à tentação. Comprou um revólver sem que a esposa soubesse. Manteve a arma muito bem escondida e embrulhada num pedaço de jornal em cima do guarda-roupa e passou a arquitetar um plano de vingança. Tinha que fingir para a esposa que tudo estava bem, enquanto estava ao seu lado. Procurava manter-se calmo, despreocupado, mas quando estava só, a aparente tranquilidade se transformava em ódio, mágoa e rancor. Não suportando mais a angústia, resolveu colocar um fim no que tanto o atormentava e que era alvo de chacotas maldosas ao seu respeito. Numa dessas noites em que a esposa se pôs ainda mais bela, mais perfumada, ele decidiu segui-la para desvendar os mistérios. Passo a passo, na noite escura, pelas ruas desertas da pacata Sertanópolis,
ele caminhava cauteloso para não ser notado, a menos de 50 metros de distância. O vulto virava numa esquina e ele atrás. Virava noutra rua. Ele seguia firme no seu encalço para não a perder de vista. Nisto, ao dobrar mais uma esquina, constatou que já eram dois vultos que se entrelaçavam indo na mesma direção. Os dois vultos entraram num terreno abandonado. Ele não teve dúvidas. Apressou os passos e, num ato de impulso selvagem, entrou atrás, já com o revólver em punho, a menos de 5 metros de distância. Sem vacilar, descarregou a arma, alvejando os dois vultos. Comenta-se que a esposa teve morte repentina e que o amante ficou gravemente ferido. Conseguiu fugir, deixando um rastro de sangue por onde passou. Sobreviveu, mas ficou com uma sequela que o marcou pelo resto da vida. Por considerações pessoais, não convém aqui entrar em detalhes para dar pistas sobre o protagonista das relações amorosas proibidas. Sabe-se que passou o resto da vida mancando de uma perna. Melhor deixar acesa a chama da curiosidade. Passaram-se alguns anos. Aí, por volta da década de 1950, logo após a inauguração de uma escola estadual, pois é, foi exatamente nessa época que veio à tona da famosa lenda da Sala 10. Por coincidência, a tenebrosa sala foi construída na parte superior do prédio. Segundo contam os antigos moradores da redondeza, foi exatamente nesse local do terreno que aconteceu o crime macabro. Por muitos anos, esse fato foi comentado. E ainda é comentado. No terreno do prédio da escola, há uma porta de entrada que dá acesso a 2 corredores. Um conduz à parte administrativa e pedagógica e, na sequência, à biblioteca. O outro corredor leva a 6 salas de aula. Bem no hall de entrada, na parede lateral, abaixo da sala 10, ali permaneceu por muitos anos o velho misterioso piano. Pode-se dizer que era uma relíquia rara, uma doação de valor inquestionável. Diz a lenda que o fantasma da mulher assassinada escolheu a sala 10 como sua morada enquanto a escola existir. Coincidências ou não, de lá para cá,
fatos meramente semelhantes a essa lenda passaram a espalhar também terror em outras escolas do Brasil. O fantasma da loira assassinada, reza a lenda que ela aparece de surpresa, olha bem, nos banheiros femininos. Há quem diga que, nas suas constantes aparições, trata-se de uma loira muito bonita, bem vestida e perfumada. Enquanto os outros afirmam aparente ser uma mulher feia, pálida, magra. Os mais trágicos comentam que ela aparece com a boca e as narinas cheias de algodão, tal qual como foi velada. Os relatos dos que a conheceram em vida concordam plenamente com a sua beleza, mas há muitas controvérsias, como a que tem sido semeado pela boca do povo. Dizem também que alguns transeuntes que passam pelo local em frente à escola em altas horas da noite, quando a cidade dorme e o silêncio é total, dão testemunho de fatos muito estranhos. Barulhos confusos pelos corredores da escola, choro desesperado de uma mulher, vozes estridentes, gargalhadas que ecoam pelo prédio e se repetem cada vez mais alto e de maneira tenebrosa. Tornou-se comum na vizinhança comentários sobre o alarme que dispara sozinho depois da meia-noite. Pior ainda, o piano que toca em altas horas da madrugada, portas que permanecem fechadas e amanhecem abertas. Um professor e seus alunos notaram estalos estranhos tanto no piso como no teto da sinistra sala 10, em plena hora da aula. Numa tarde chuvosa e cinzenta, certo tempo atrás, um grupo de jovens de uma igreja faziam retiros espiritual na escola, no final de semana durante a quaresma. Lá pelas tantas da madrugada, os jovens que pernoitavam na sala 6, próximo ao hall de entrada onde ficava o piano, pasmem, começaram a ouvir uma música sinistra vinda do velho piano. Levantaram-se muito assustados. Mesmo assim, a curiosidade em desvendar os segredos do piano misterioso mexeu com os ânimos dos jovens. Foram contagiados por uma espécie de curiosidade e, pior ainda, um medo coletivo. Nenhum deles dispunha em tomar a iniciativa de abrir a porta da sala de aula. Ficaram num jogo de empurra. Vai você na frente. Não. Não vou. Vai. Não vou. Já disse, não vou. Até que
enfileirados, como se fossem um grupo de caça-fantasma, todos de cabelos eriçados. O que estava na frente abriu a porta, provocando aquele típico rangido de filme de terror. Pronto, já estavam no corredor, a menos de meio metro de uma outra porta a que dava acesso ao local onde estava o piano mal assombrado. Novamente, ficaram naquele jogo de empurra para ver quem abria a última porta. Impulsivamente, um dos mais afoitos dos jovens criou coragem. A última porta foi aberta, repetindo-se o famoso barulho. Depararam-se com o aposento mal iluminado pela claridade das lâmpadas da rua, ofuscadas pela distância dos postes e da sombra das árvores, estremecidas pelo vento. De repente, uma forte lufada de vento repentino penetrou pelos buracos dos vitrôs, fazendo com que as cortinas brancas esvoaçassem e tocassem nos cabelos arrepiados dos jovens. A música misteriosa preenchia o salão. Nenhum vulto podia ser visto diante do instrumento. Para aumentar o terror, somente as teclas se movimentavam de acordo com as notas musicais. Até que o vento parou. Fez-se um silêncio total no recinto. Num instante inesperado, ao mesmo tempo, todos sentiram um forte calafrio dos pés à cabeça. Algo muito estranho aconteceu. Tiveram a sensação de que uma criatura invisível passou pelo grupo, saindo correndo porta fora pelo corredor na direção da cantina. Era como se fosse um barulho de pisadas de sapatos, supostamente de uma mulher. Tudo foi instantâneo e inexplicável. Os jovens retornaram à sala 6, onde pernoitavam, todos indistintamente aterrorizados com o que ouviram e quase nada viram, a não ser os movimentos das teclas dos pianos que se movimentavam na penumbra daquele salão sinistro de pouca luminosidade. Verdade ou não, a lenda da Sala 10 continua sendo propagada por muitos moradores de Sertanópolis. Já existem centenas e centenas de versões.